A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos agora nos aproximando do final do trimestre e essa é a penúltima lição de número 12, que tem por título As Epístolas instrui e forma os cristãos. A título de introdução, o termo grego epístole, que traduzido para o português significa epístola, indica uma comunicação escrita, uma carta, uma missiva de natureza formal. As epístolas da Bíblia apresentam instruções que são importantíssimas para a compreensão da doutrina bíblica, bem como para a conduta e formação dos cristãos. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento, sendo 13 delas escritas pelo apóstolo Paulo, e por isso é designada Epístola Paulina. E 8 epístolas são cartas gerais, ou denominada Epístolas Universais. Antes de entrar no conteúdo da nossa lição, eu quero fazer menção aqui do ensino do nosso querido doutor Karamuru, aonde ele fala sobre a lei da linguagem de menor esforço, né? Que duas coisas não pode designar é uma única, mas que uma única palavra pode designar vários significados, né? Então, duas palavras não podem designar uma única coisa, mas uma única palavra pode designar vários sentidos, várias coisas, tá? E ele nos diz que a linguagem é a linguagem de menor esforço. Então, ele afirma dizendo que, tecnicamente, a epístola, ela é distinta da carta. Embora uma epístola possa ser chamada carta, porque ela tem remetente e destinatário. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, ele é o remetente e a igreja é o destinatário. Porém, elas são diferentes, tecnicamente dizendo. Por quê? Porque a epístola, o seu objetivo é para fins didático-pedagógicos, onde tem ensinos, né, tem até debate, instruções. Já a carta é troca de informações. O seu objetivo, né, é para fins de troca de informações, de notícias entre o remetente e o destinatário. Então há essa diferença, embora possa uma epístola ser chamada carta, porque tem uma formação como a carta, né, de remetente e destinatário. Então só essa pequena observação, né, e dizer também que nós temos como comentarista, exímio comentarista, o nosso pastor Douglas Batista, né, que nos trouxe uma excelente lição, cujo tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E sendo assim, nossa lição se divide em 3 tópicos principais, que são eles. Primeiro tópico, como as epístolas paulinas nos instruem. Segundo tópico, como as epístolas gerais nos formam. E terceiro e último tópico, as epístolas continuam a falar. E no subponto do primeiro tópico da nossa lição, instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos destaca que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos, Romanos 3, 23 ao 25. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, Gálatas 2, 16. E que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado, Gálatas 5 e 1. Em 1 Coríntios ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, 1 Coríntios 5 e 23, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, 1 Coríntios 15 e versículo 3 e 4. Em 2 Coríntios frisa-se o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18.
em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5, 19 ao 21. Então, esses textos, né, nesse primeiro subponto, eles enfatizam a doutrina da salvação, tá? Essas epístolas, elas enfatizam a doutrina da salvação e traz introduções salvíficas, tá? Como a doutrina da justificação, da qual nós somos, né, considerados inocentes ou absorvidos da culpa por quanto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa ênfase está na epístola aos Romanos, como nós já lemos, né? Também aos Gálatas, epístola aos Gálatas, e 1 Coríntios e 2 Coríntios, compreendendo que essa é uma divisão meramente didática, né? Para os nossos ensinos, para o ensino do aluno, né? Embora essas epístolas elas são mais abrangíveis, tá? Fala de diversas instruções, tá? Avançando para o nosso segundo subponto do primeiro tópico, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Efésios 1, versículo 22 e versículo 23. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo. Efésios 1 e 4. Redimida em Cristo. Efésios 1 e versículo 7. Para a glória de Cristo. Efésios 1 e versículo 12. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Filipenses 1 e versículo 21. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para os salvos. Filipenses 1, 4, Filipenses 2 e versículo 2 ao 16. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Colossenses 3 e 3. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Colossenses 2, versículo 2, 10 e versículo 20. E Colossenses 3, versículo 1. Em suma, Cristo é a suficiência para todos os cristãos. Então, essa epístola faz essa afirmação, né? E enfatiza nesse segundo subponto que as epístolas aos Efésios, Filipenses e Colossenses, porém esses textos não tratam apenas de questões cristológicas, mas estamos dando ênfase a essa informação para didaticamente trazer esse ensino aos alunos, logicamente na classe onde você vai ensinar. Então ela não é apenas cristológica, mas ela traz essa informação a fim de didaticamente ensinar a respeito de tal, tá? Mas ela tem também ensinos abrangentes, né? Avançando para o terceiro subponto, instruções sobre as últimas coisas. Esse ensino enfatiza os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. Sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma, o corpo e o corpo. 1 Tessalonicenses 5,23. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, 3 e versículo 8. Enquanto os salvos aguardam a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1, 11 e 12. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Esse é o objetivo dessas duas epístolas, aqui nesse terceiro subponto. As questões escatológicas aqui nesse terceiro subponto estão presentes nas epístolas
na primeira epístola e na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Então elas estão presentes aí as questões escatológicas, né? Para as profecias, né, escatológicas é para os fins dos tempos, ou seja, o arrebatamento da igreja. Avançando para o quarto e último subponto do primeiro tópico, instruções pastorais e pessoais. Tá? As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática, dentre outros temas. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. 1 Timóteo 1, versículo 3, 9 e 10. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2, 1 Timóteo 4, 13 e 16. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2 e 15. A fim de produzir arrependimento nos que resistem. 2 Timóteo 2 e 25. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Tito 1, versículos 5, 10 e 11. E para tanto, exaltado a falar o que convém à sã doutrina. Tito 2 e verso 1. Em Filemon, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servos, como irmão amado. Filemon 1 e 16. Então nós vemos aqui nas instruções, subponto 4, as instruções pastorais e pessoais. Assim, então, está subdividido as 13 epístolas do apóstolo Paulo, de forma didática, né? Ela está dividida de forma didática. Instruções da salvação em Romanos, em Gálatas, em 1 e 2 Coríntios. Tá? Instruções também a respeito de Cristo em Efésios, Filipenses e em Colossenses. Instruções sobre as últimas coisas, né? Em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses e Gálatas. Tá? E essas cartas pastorais e pessoais em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas são, então, as cartas paulinas que tratam dessas instruções. Então está aí esse subsídio para o quarto subponto do primeiro tópico. Avançando para o nosso segundo subtópico, ou segundo tópico, aliás, melhor dizendo, como as epístolas gerais nos formam. Primeiro subponto do segundo tópico, as epístolas de Pedro. Primeira epístola de Pedro aborda o sofrimento cristão. 1 Pedro 1 e 6. Elas ensinam que as provações fortalecem a fé. 1 Pedro 1 e 15. Suportai os agravos. 1 Pedro 2, 19. E alegrai-se nas aflições. 1 Pedro 4 e 13. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. 1 Pedro 5 e 10. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 2, versículo 1, 2 Pedro 3, versículo 4. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é Filho de Deus, 2 Pedro 1, 16 e 17, e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor, 2 Pedro 3 e 14. Então nós temos nesse primeiro subponto do segundo tópico, tá? Que Pedro então exalta a igreja a continuar firme na fé recebida e tomarem cuidado e terem discernimento para não serem enganados pelas heresias. Avançando para o nosso segundo subponto, as epístolas de João. Vimos no primeiro subponto as epístolas de Pedro e agora nós vamos ver as epístolas de João. Primeira epístola de João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. 1 João
capítulo 1, verso 1, 1 João 4, versículo 2 e 3. E as demais heresias gnósticas, 1 João 5, 13 e 21 ao 21, explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. 1 João 1, 6 e 7. Afasta-se da prática do pecado. 1 João 2, 1. 1 João 3 e 7. Amar uns aos outros. 1 João 4 e 11. E vencer o mundo por meio da fé. 1 João 5 e 4. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. 2 João 1, 7 e 8. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo, 2 João 1 e 9, e a usar de sabedoria no receber pessoas em casa, 2 João 1 e 10 e 11. Em terceira carta de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio, 3 João 1, 5, 3 João 8 e 12. E a reprovação do mau testemunho de Diotrefes, terceira carta de João 1, 9 e 10. Por fim, João adverte aos cristãos: não siga o mal, mas o bem. Terceira carta de João 1 e verso 11. Então nós vemos aqui, nesse segundo subponto do segundo tópico, que João, ele explica aos irmãos que o docetismo era um erro, e o gnosticismo era também um erro, ou seja, uma heresia, porque a revelação da salvação em Cristo está disponível para todos, tá? Não é para um grupo seleto, como ensina o docetismo e o gnosticismo, tá? E nós temos aqui alguns subsídios sobre esses dois pontos interessantes. O docetismo dizia que Cristo só... o docetismo, o significado da palavra docetismo é Cristo só tinha aparência de ser humano, tá? O docetismo também vem do grego dokel, que quer dizer aparente, e do português, que é docel, que quer dizer também a mesma coisa, aparente, e que Jesus não veio em carne. Então isso é completamente uma heresia. E temos aqui o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É que a salvação, ela terá ela é para pessoas especiais, né? Revelada somente para um grupo seleto, tá? Então esse é um resumo sobre o gnosticismo, né? Que a revelação é especial e revelado somente a um grupo seleto, né? Então João vem dizendo que a salvação é para todos, tá? A revelação da salvação não é para grupo seleto ou individual, mas é para todos que aceitarem a Cristo como Salvador. E no final desse segundo subponto, João assevera, né? Ele elogia Demétrio e também Gaio, tá? Dizendo que eles eram obreiros fiéis, né? Obedientes e submisso à liderança de João. Porém, ele reprova Diotrefes, tá? Que além de rebeliar contra a liderança de João, era um obreiro infiel. Então ele ressalta isso aí na sua epístola, na sua carta, tá? Na sua terceira carta. Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, as outras cartas gerais, tá? Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Hebreus 1 e 1. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus 12 e 2. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem as obras é morta. Tiago 2 e 26. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Tiago 2 e 14. Por isso o texto adverte os cristãos a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1 e 22. Em Judas o salvo é exaltado a batalhar pela fé. Judas 1 e 3. Isso por causa dos hereges
infiltrado na igreja. Judas 1 e 4. Assim os crentes é instruído a orar e perseverar na esperança da vida eterna. Judas 1, 20 e 21. Então esse terceiro subponto, né, e último do segundo tópico, nos informa assim que as epístolas gerais nos dá informações e forma a nossa conduta quanto cristão. Então esse é o objetivo desse último subponto dessas cartas gerais, né? É formar, né? Nos trazer, né? Nos dar informações e formar a nossa conduta enquanto cristão. Avançando para o nosso último e terceiro tópico, as epístolas continuam a falar. Primeiro subponto do terceiro tópico, a doutrina da justificação. Nós temos aqui 3 pontos principais, né? Primeiro subponto, segundo subponto e terceiro subponto. O primeiro subponto, a doutrina da justificação, e o segundo subponto, a doutrina da santificação, e o terceiro, a doutrina da glorificação. No primeiro subponto, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé, tá? Na graça divina. Romanos 5, 1 e verso 2. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Gálatas 2, versículo 16. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. Romanos 3, 23 e 24. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé. Romanos capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Hebreus 10 e 12. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então nós temos aqui, nesse primeiro ponto, portanto, a doutrina da justificação. Todos nós estávamos condenados à morte, né? À morte eterna, à condenação eterna. Mas Cristo nos justificou e somos absorvidos pela fé em Cristo Jesus. É isso que essas cartas, né, estão nos afirmando, que nós não somos salvos pelas obras, né, mas através da fé. Martinho Lutero fez a sua tese em cima dessa carta aos Romanos. E que nós estávamos condenados eternamente, mas em Cristo Jesus nós somos absorvidos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o segundo subponto do terceiro e último tópico, a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, né? Romanos 6, 22, 1 Tessalonicenses 4 e 3. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada cristã, ou seja, ela é progressiva. 2 Coríntios 3 e 18, Filipenses 1 e 6. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1 e 2, purificar-se tanto da carne como do Espírito. 2 Coríntios 7 e 1. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Então, nós podemos ver nesse segundo subponto, ou segundo tópico, né, que nós somos justificados, né? Nós temos aqui o termo, a doutrina da justificação, tá? Que aqui ela significa, no hebraico, a doutrina da justificação, né, da santificação, melhor me dizendo. No hebraico é kadosh e no grego é agios, tá? Então é o significado da doutrina da justificação. É importante nós termos esse conhecimento. Então o processo da santificação, ou aliás, da santificação. O processo da santificação é contínuo, né? Ele é progressivo. Começa na nossa regeneração, né? Quando aceitamos a Jesus como Salvador,
E quando recebemos o Espírito Santo na regeneração, nós recebemos o Espírito Santo e somos justificados, absolvidos, certo? Das nossas culpas e da condenação eterna. E a partir daí eu passo a ter a vida nova em Cristo, na vida nova, transformada, e agora eu começo a afastar cada vez mais do pecado e aproximar-se cada vez mais de Deus. Então esse é o processo da santificação, tá? Essa santificação no grego, no hebraico é kadosh e no grego é agios, certo? E avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico, a doutrina da glorificação. Temos então a doutrina da santificação e a doutrina da justificação. Agora nós vamos para a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Graças a Deus, né? Romanos 8, versículo 17 e versículo 30. Nesse processo o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Efésios 4 e 13. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. 1 Coríntios 15 e versículo 45. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso. Filipenses 3 e versículo 21. Que se dará por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 52 ao 54. Desse modo, a doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação e da nossa vida cristã, né? Glórias a Deus por isso. E o que é a doutrina da glorificação? Trata-se de uma promessa futura, né? De uma promessa e futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso. E isso se dará por volta da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse novo corpo será imortal e irrepreensível ou imperecível, né? E assim nós terminamos essa penúltima lição de número 12, tá? Que tem por título, né, o que nós já falamos, que é as epístolas instrui e forma os cristãos. Então agora na nossa conclusão, para encerrarmos, está escrito: as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelada aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Tendo dito isto, eu encerro aqui essa penúltima lição de número 12, tá? Peço para vocês que compartilhem, que dá o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece e se inscreva no canal. Que Deus abençoe todos vocês. Estou orando por cada um de vocês e um beijão no coração de cada um e até o próximo vídeo. Bye bye.